Graça e paz, povo de Deus. Gostaria hoje de trazer uma pequena mensagem aos corações. Irmãos, nós entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo nunca se tratou só da gente. Nunca se tratou só de nós. A salvação, ela não veio só para nós. E muitas das vezes a gente tem caminhado de maneira errada. Cristo nos deixou uma missão de fazer o ID. Levar a palavra dele a toda criatura. E com isso vidas serem libertas, transformadas, vidas conhecerem o Deus que nós servimos. Mas muitas das vezes a gente tem começado e errado em um ponto na nossa conversão. Muitas das vezes a gente vai para uma igreja, aceita Jesus e já acha que após se aceitar Jesus, tudo já mudou, tudo já foi transformado de uma hora para outra. E com isso essa pessoa, ela não se atenta em, mesmo ela dando passo para Jesus, tem um processo que ela tem que passar para que a vida dela seja transformada por completo. Foi um passo muito importante. Jesus viu, Jesus contemplou o céu, ficou feliz. Mas agora cabe a você dar a liberdade do Espírito Santo de Deus transformar a sua vida, o seu coração. Para que a mudança comece a ser gerada. Porque nós não podemos simplesmente fazer igual muitos têm feito. Vai para uma igreja, aceita Jesus, mas não se liberta do velho homem, da velha mulher. Não traz a transformação para a sua vida. E com isso, não é só nós, pessoas, que estamos errando. Igrejas estão errando por aceitar esse tipo de situação que nós trazemos para dentro da casa do Senhor. Não que a gente não possa vir como estamos. Sim, nós podemos ir como estamos. Mas nós não podemos permanecer como nós estivemos. O evangelho ele tem que ser um evangelho de transformação. O evangelho ele tem que ser um evangelho de cura, de libertação. Nós não podemos sair do mundo, ir para uma igreja, aceitar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa que nós estávamos sendo quando nós estávamos no mundo, irmãos. Isso é muito sério. Com isso a gente vem trazendo coisas, atitudes lá do mundo para dentro da nossa igreja. E se talvez a sua igreja não se atentar com que isso está acontecendo, ela acaba saindo do seu natural com Deus e acaba adotando a escultura do mundo para dentro da sua igreja. E por isso que nós temos visto, irmãos, muitas igrejas negociando a palavra de Deus, muitas igrejas aceitando as pessoas como elas vêm do mundo e permanecendo do mesmo jeito dentro da igreja. Ela não tem se importado em trazer uma palavra verdadeira, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra de confronto.
ela não tem sentado com essas pessoas e falado: ó, o evangelho tem que haver transformação, na sua vida tem que haver transformação, você já é uma nova criatura em Cristo, você já não pode viver lá fora o que você quer viver aqui dentro, porque agora você é cristão, agora nós temos que adotar um novo caráter na nossa vida. A sua vida tem que ser diferente, e dentro da sua igreja, sua estada tem que ser diferente. Irmãos, a gente tem visto muitos jovens, muitas pessoas hoje em dia, na segunda-feira tá na igreja, e no sábado, no final de semana, tá na rua, bebendo, indo para as baladas, indo para festa, achando que é normal. Isso não é ser cristão. Não houve uma conversão verdadeira na sua vida, porque você não largou as coisas, os prazeres do mundo. Você simplesmente procurou a Deus no momento de necessidade, querendo que Deus transformasse algo na sua vida. Mas quando tudo está bom, você volta ao velho eu. Você retrocede ao que você já deveria ter largado para trás. Então o Evangelho de Jesus Cristo não se trata disso. O Evangelho de Jesus Cristo não se trata só de nós. Porque quando nós temos essa atitude, quando nós andamos dessa forma, a gente está visando mais encher o nosso ego, o nosso orgulho. Nós estamos pensando mais em nós só. Porque se nós estivéssemos pensando nas vidas que nós temos que levar a palavra de Deus para que sejam alcançadas, a mudança já estaria começando a partir de nós. Porque é através de nós que o Espírito Santo de Deus vai nos usar, vai nos libertar, vai nos transformar, e nós seremos o quê? Boca de Deus nessa terra, e o Espírito Santo de Deus vai nos usar para resgatar outras vidas. Mas como que nós vamos levar essa palavra para outras vidas se nós ainda não tivemos transformação verdadeira em nós? Irmãos, um doente não pode ajudar o outro doente, porque vai acabar os dois ficando doentes, irmãos. É necessário que um curado vá ajudar o doente, para que assim o doente seja ajudado. E essa cura vem a partir quando há uma transformação na sua vida, nas suas atitudes, no seu caráter, no seu caminhar. Então, muitas das vezes, irmãos, hoje em dia as pessoas têm errado nisso, têm aceitado a Cristo Jesus, têm vivido anos e anos dentro de uma igreja, mas ainda não parou para fazer uma autoanálise, para ver se realmente houve uma conversão genuína e verdadeira sobre a vida dessa pessoa, para ver se realmente ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, irmãos, nós não ficamos, nós não permanecemos nessa vida de erro, nesses desejos que o mundo traz para nossas vidas, porque isso desagrada o coração de Deus. E quando nós estamos desagradando o coração de Deus, tudo aquilo que Ele já tem preparado para nossas vidas lá na frente não vai se cumprir. Nós vamos ficar vivendo um ciclo após o outro, porque tem que haver uma conversão verdadeira. E só há uma conversão verdadeira quando você deixa o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração e fazer morada. Quero ler uma passagem para vocês que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que diz assim: de maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
já se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você, irmãos, já está em Cristo Jesus, se Deus já te fez uma nova criatura, se todo o contexto da sua vida pela palavra de Deus já mudou, por que você ainda continua com os velhos hábitos? Por que você ainda continua com o velho eu? A palavra de Deus diz: nova criatura. Pera aí, aceitei Jesus, mas continuo sendo o mesmo ainda como eu era no mundo? Não. Então essa palavra de Deus ainda não me alcançou. Então algo de errado tem em mim que eu não estou vivendo essa palavra. Então nós temos que fazer uma análise. Porque muitas das vezes, irmãos, isso é forte, muitas das vezes nós até saímos do mundo, mas o mundo não saiu da gente. Foi igual o povo que Deus tirou do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então eles estavam fora do Egito, mas eles ainda desejavam coisas que eles viviam lá no Egito. Então isso não agrada o coração de Deus. Se Deus já te tirou do mundo, se Deus já te libertou, se Deus já fez todo o mover para te tirar dos laços de Satanás, deixa todo o Egito, deixa todos os prazeres do mundo para trás, porque nada desse mundo vai te edificar, nada desse mundo vai fazer você alcançar a sua salvação. Esse mundo não tem nada a nos oferecer a não ser o que o diabo tem: roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer com sua vida, com sua casa, com sua família. Então isso não é bom. Mas uma vida em Cristo Jesus é uma vida em abundância. Faça uma análise da sua vida. Se você tem 1 ano, meses de cristão, vê se você está andando de acordo com a palavra de Deus. Vê se você não está trazendo coisas do mundo para dentro da sua igreja. Porque quando você está trazendo coisas do mundo para dentro da sua igreja, automaticamente você vai acabar afetando as outras vidas que estão ali ainda se curando, ainda sendo restauradas, ainda sendo libertas. Nós não podemos, irmãos, trazer cultura, coisas lá do mundo para a nossa igreja. Porque se nós somos cristãos, nós temos que entender o que podemos e o que não podemos, irmãos. Apóstolo Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode ver, você pode querer, mas você não pode trazer para a sua vida. Então temos que andar atento a isso, para que a gente não continue vivendo uma vida de engano, porque é isso que Satanás quer: enganar a você. Muitas das vezes, irmãos, a bênção ainda não veio. Muitas das vezes aquilo que você tem pedido a Deus frequentemente ainda não veio, porque você ainda não teve um conserto verdadeiro com Deus. Você ainda não teve uma transformação na qual Jesus Cristo está esperando com que você tenha, para que você comece a viver o quê? O novo de Deus na sua vida. Não é anos de igreja que vai te fazer alcançar as promessas, mas é o que? A sua transformação. Porque quando nós somos transformados verdadeiramente por Deus, nós entendemos o que Deus quer para nossas vidas. E nós nos desapegamos tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Como nós vamos começar a viver, irmãos, as promessas de Deus sobre nossas vidas, se nós ainda estamos desejando a coisa do mundo, se o nosso coração ainda está no Egito? Não pode, não tem como.
Não tem como a gente adorar dois deuses. Não tem como da mesma fonte jorrar água doce e água amarga, irmãos. Você tem que se posicionar, você tem que escolher a quem você quer servir. E escolha o Deus certo. Mas qual, irmão? Qual, irmão Deus, que é o Deus certo? Aquele que um dia passou por todo o sacrifício, todo o sofrimento, calado, por amor a você, a todos nós. O Deus nunca mudou. Jesus Cristo nunca mudou. Ele ainda é o mesmo. Da mesma forma que ele morreu um dia por você, te amando, ele te ama hoje em dia ainda. Anos se passaram, mas eles nunca mudaram e o amor deles nunca mudaram por nós. Então pare de viver uma vida no engano. Pare de achar que já estamos na igreja, já se convertemos, mas o nosso coração está preso a coisas do mundo. Vamos buscar a santidade de Deus. Vamos buscar ter uma conversão verdadeira. Porque após você tiver uma conversão verdadeira, você vai ter um encontro com Deus. Aí você vai ver que todo o contexto da sua vida vai mudar. Que tudo aquilo que talvez você desejava lá de fora, você já não vai desejar mais. E quando houver uma transformação verdadeira em você, você vai começar a fazer a obra de Deus da forma correta. Deus vai te preparar. Deus vai te enviar. Através de você, vidas serão libertas. Através de você, o ambiente da sua igreja vai ser um ambiente restaurado. Porque você vai clamar pelos seus irmãos da sua igreja. Você vai clamar pela presença de Deus na sua igreja. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem que contemplar que isso está vindo de verdade. Que talvez não seja por uma exaltação, por uma soberba, por um achar, ou talvez por fazer assim, eu estou fazendo isso porque meu pastor, meu liderado vai ver. Não. É Deus que tem que nos contemplar. É a Ele que temos que dar toda a honra, toda a glória. É a Ele que temos que saber se estamos agradando ou se estamos desagradando. É com Ele. Então nós não podemos, irmãos, trazer as coisas do mundo para a nossa vida e nem para dentro da nossa igreja. Porque senão, irmãos, é como tem acontecido muito. A própria igreja tem matado vidas. Não no sentido, muitas das vezes até no sentido físico, né? Que quando a pessoa acontece uma coisa, tem muitas pessoas se suicidando. Mas também no espiritual. Porque essa igreja, essa pessoa não teve uma conversão verdadeira. Então não soube cuidar de vidas como deveriam cuidar. Quero ler uma passagem para vocês que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o 4. Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 4. Que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória.
Então, irmãos, nossa preocupação não é as coisas do mundo. Nosso desejo não tem que ser nas coisas do mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós vamos para esse texto, nós entendemos que, primeiramente de tudo, nós temos que buscar a presença de Deus. Nós não temos que ficar buscando coisas desse mundo, porque nós já ressuscitamos com Cristo. E quando Cristo um dia vir se manifestar em glória, a Bíblia diz que nós nos manifestaremos com Ele. Nós seremos o seu povo. E a mesma glória que o Pai deu ao Filho, Cristo Jesus nos deu também. Nós somos reconhecidos, nós somos participantes do reino de Deus. Então nós temos que, mesmo estando ainda nessa terra, nós temos que estar aqui, mas buscando as coisas do alto, porque Cristo é Espírito. Jesus fala que o reino dele não é dessa terra. E se nós somos participantes do reino de Deus, se nós também somos filhos, então nós também somos o quê? Co-herdeiro. Então nosso reino também não é aqui. Então nada dessa terra nós devemos sempre almejar. Não. É como muitos têm vivido hoje. Buscado muitas coisas da terra e deixado o principal de lado, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, que nós venhamos buscar mais as coisas do alto, que nós venhamos viver, irmãos, a cultura do céu. Mesmo estando nessa terra, temos que ser um povo diferente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso tudo, mas nem tudo eu vou ter. Eu desejo tudo, mas nem tudo que eu desejo eu vou trazer para a minha vida. Vou passar a andar sobre o que Deus acharia, o que é certo, o que é errado, o que agrada, o que desagrada. Porque após isso vai haver uma transformação na sua vida. E através de você, da sua transformação, você vai ser bênção na sua igreja. Aí aquilo, as vontades, o que você achava certo, que você trazia lá do mundo para dentro da sua igreja, você já não vai trazer mais. E você não tem que ser um peso para sua vida, você não tem que ser um peso para sua família, você não tem que ser um peso para sua igreja, você tem que ser bênção. As pessoas têm que te olhar e têm que querer o Deus que você serve. As pessoas têm que te olhar e têm que falar: há algo diferente nesse homem, nessa mulher. Eu quero servir o Deus que ele serve, porque hoje houve mudança, houve transformação. Através dele, dela, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão chegando, pessoas estão conhecendo a palavra de Deus. Porque o evangelho nunca se tratou só da gente. Porque quando a gente pensa que se trata só da gente, a gente tende a querer cuidar só de nós e acabamos errando. Então nós temos que nos curar, nós temos que querer ser transformado, para aí sim, através da gente, pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Você, irmãos, tem que semear uma palavra de verdade. Mesmo nós estando nesse mundo que está o caos, mesmo nós estando nesse mundo que está havendo muita heresia, muito falso profeta, muita palavra distorcida, eu acredito que Deus está levantando uma nova geração, uma geração avivada, uma geração que busca a presença de Deus, uma geração que não se preocupa com o tempo, uma geração que não se para pelo cansaço, uma geração que não escuta vozes estranhas, uma geração que vai
rumo ao alvo, que o alvo é Cristo. Uma geração constante, porque essa geração vai viver o avivamento que Deus tem ainda nessa vida para a sua cidade, para o nosso país, para o mundo inteiro, irmãos. Porque, irmãos, muitos podem falar que o mundo já é do maligno. O mundo está inclinado para o maligno. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, ainda há uma esperança através da gente, vidas serem alcançadas. O mundo pode estar propício para o maligno, mas nós ainda vamos alcançar um número máximo de vidas que nós pudermos. Porque a palavra de Deus, a que nós pregamos de verdade, ela cura, ela liberta, ela transforma. Então que hoje essa palavra entre no seu coração como uma reflexão. Faça uma autoanálise da sua vida. Se você entrou na igreja agora, ou se você já está há anos na igreja agora. Vê se o que você tem feito, se o seu comportamento, se as coisas que você tem trazido para a sua vida, para a sua igreja, se realmente é aquilo que Deus queria que nós vivesse e que nós trouxéssemos para a nossa igreja. Porque nós temos trazido coisas para a nossa igreja que está totalmente fora do que diz a palavra de Deus. Simplesmente queremos se fulano faz, eu também faço. Eu achei aquilo dali legal. Implanta na sua igreja, implanta na sua vida. Tá errado. Porque a Bíblia não diz nada disso. E nós temos que andar de acordo com a palavra. Se nós não andamos, nós estamos desagradando a Deus. Seja mel ou seja fel. Prega a palavra. Viva a palavra. E se errou, pede desculpa. Faça o caminho de volta. Pedir desculpa, fazer o caminho de volta não é errado. Não é errado. É correto. Isso Deus contempla e isso Deus exalta. Amém? Que nesse dia Deus possa te abençoar, sua vida, sua casa, sua família. E que essa palavra entre nos corações e possa realmente trazer transformação em sua vida, em sua caminhada e dentro da sua igreja. Sua igreja é uma bênção. Sua vida é uma bênção. Larga o velho homem, a velha mulher e busca as coisas do alto. Busque aquele que um dia te prometeu vir para te salvar, para te resgatar. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo, mas Ele vai cumprir e Ele vai vir. E todos aqueles também, que Deus também é justiça, e todos aqueles que andam contra os mandamentos, os princípios, todos aqueles que andam contra a palavra de Deus, para esses não terão salvação. Então nós ainda temos uma oportunidade de nos acertarmos com Cristo, de andar conforme a palavra dele. Amém? Curte esse canal, compartilha, envia para amigos. Vamos fazer com que essa palavra alcance o máximo de vidas. E gostaria de fazer uma oração por vocês. Senhor Deus, nosso Pai, nessa tarde, ó Deus, eu quero colocar, ó Deus, a vida dos teus filhos, Pai, em teu altar. Nós sabemos, ó Deus, que o inimigo, Pai, tem tentado implantar, ó Deus, a cultura, Pai, do mundo, ó Deus, na vida, nas igrejas, ó Deus. Mas grande, Pai, e maior é a tua palavra, é a tua presença, Pai.
E eu creio, Deus, eu profetizo que o Espírito Santo de Deus vai libertar essas vidas, Pai, essas almas, Pai, de todo cativeiro, Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, por mais que as coisas do mundo possam ser agradáveis, Pai, aos olhos da carne, mas não é agradável aos teus olhos, Pai. Que nós temos que buscar, ó Deus, coisas só que vêm do alto, ó Pai. Para que aí sim, ó Deus, venhamos ter um crescimento, Pai, e alcançar as promessas que o Senhor tem sobre nossas vidas, ó Deus. Pai, entrega a vida de cada um em tuas mãos, Pai. Que tenha uma tarde abençoada, um domingo abençoado, Pai. E nesse domingo eu quero profetizar, ó Pai, que eles vão sentir a tua presença, que eles vão escutar o Senhor falar. E que a partir de hoje, Pai, começou, Pai, um renovo, uma transformação de mente, de coração, Pai. Em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe. Shalom.